Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o volta de hoje é de uma corrida bem maluca. Iremos falar sobre o GP da Hungria de 2006, a primeira vitória da carreira de Jenson Button em uma prova que foi totalmente caótica, com chuva, muita ação, enfim, é muita coisa, cara. Então vocês pediram, eu estou aqui atendendo e vamos escutar tudo a partir de agora. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Cara, antes de tudo temos que dar um recap na temporada de 2006 até ali. Alonso e a Renault na primeira metade simplesmente varreram todo mundo, enquanto o Schumacher e a Ferrari demoraram para engrenar de vez. Era uma vitória ali, um segundo lugar aqui, mas ao mesmo tempo tinha um tropeço e por aí vai. Após o GP do Canadá, a vantagem de Alonso para Schumacher era de 25 pontos, que na época era muita coisa. Se a gente fizer a conversão para a pontuação de hoje, sem a volta mais rápida, que inclusive já vou pegar o gancho aqui para falar para vocês que o último vídeo de quarta foi com esse tema, ficou bem legal, é só clicar aqui no card. Se a gente converter, Alonso tinha 66 pontos de vantagem para Michael Schumacher. É coisa pra cacete. Em nenhuma corrida até ali na temporada, Alonso ficou fora do top 2. Ou ele vencia, ou era segundo. Mas do GP dos Estados Unidos até o GP da Alemanha, Schumacher emplacou 3 vitórias seguidas e entrou de vez na briga pelo título. A diferença, que era de 25 pontos, caiu para somente 11. Lembrando que naquela época a vitória valia 10 pontos. E para piorar a situação da Renault, a FIA proibiu usar amortecedores de massa a partir do GP da Alemanha, o que significava que a Renault era mais prejudicada, porque o grid todo tinha esse amortecedor de massa, só que a Renault era a que melhor utilizava. Com isso, eles perderam um bom desempenho. Então, chegávamos no GP da Hungria, última etapa antes das férias, com o campeonato pegando fogo. O novato polonês Robert Kubica faria sua estreia na Fórmula 1, substituindo Jacques Villeneuve na BMW Sauber. Villeneuve que depois seria demitido, mas isso não vem ao caso. E nos treinos livres já rolou uma belíssima de uma treta. Primeiramente, Fernando Alonso sentindo que foi atrapalhado pelo horroroso Robert Dornbos, meteu um brake test contra o piloto da Red Bull e tomou 1 segundo de punição para cada parte do treino classificatório. Boa, Alonso, foi punido de graça. Depois eu explico direitinho essa parada de 1 segundo de punição e por aí vai, que se somaria com outra punição de 1 segundo que o Alonso levou mais cedo por ultrapassar sob bandeiras amarelas no treino livre. E no sábado foi a vez do Schumacher ser a vítima, onde após o carro de Jenson Button pegar fogo e causar uma bandeira vermelha, que inclusive foi a causa do Jenson Button perder 10 posições no grid por trocar o motor, Michael Schumacher ultrapassou Kubica e Alonso sob bandeira vermelha e tomou também 2 segundos de punição para cada parte do quali. Aí você se pergunta, o que carambolas são esses segundos de punição? Bem, durante o quali, toda a volta que os dois fizessem, ou seja, Schumacher e Alonso, seria acrescido 2 segundos no tempo de volta tanto no Q1, quanto no Q2, quanto no Q3. E vou te falar, essa regra não é de todo ruim não, cara. O resultado disso, Schumacher largaria de 11º e Alonso de 15º. O que é até surpreendente, cara, porque eles estavam tomando 2 segundos e cada tempo de volta, então largar de 11º e 15º é até surpreendente. O pole foi Kimi Raikkonen, com Felipe Massa largando na segunda posição, que ainda buscava sua primeira vitória na Fórmula 1. Completando o top 10, no grid largado nós tínhamos o Barrichello, Pedro Della Rosa, Marco Webber, Ralf Schumacher, Fisichella, Trulli, Kubica e Heidfeld. Inclusive, olha o Kubica aí, cara. O primeiro quali dele ficou na frente do Heidfeld. E pra deixar o roteiro dessa corrida ainda mais maravilhoso, a chuva caiu em Hungaroring no domingo. Olha que maravilha. Então, as 5 luzes vermelhas se apagavam e começava o GP da Hungria de 2006. Felipe Massa largou mal e caiu para a P4, enquanto o Rubinho pulou para segundo e Della Rosa para terceiro. E o Schumacher saiu de 11º para quarto nas primeiras curvas. O cara é não tem jeito. O Galvão, inclusive, ficou incrédulo com a largada dele. Como é que o Schumacher tá ali? Como é que o Schumacher já tá ali atrás do Felipe Massa? De onde veio o Schumacher? E ao fim da primeira volta, Fernando Alonso, que tinha largado de 15º, estava em 6º. Esses dois estavam em outro nível, cara. São extraterrestres, estavam em outro nível. Na volta 2, Kubica rodou. Ok, é novato, tá perdoado. E aí, ao final da terceira volta, Schumacher e Alonso já estavam brigando pelo 4º lugar. É uma coisa impressionante, cara. É impressionante o nível desses dois. E uma coisa que tem que se destacar aqui é que os pneus Michelin rendiam muito na chuva e isso era um fator essencial. Com o calor húngaro, quem levava vantagem era a Bridgestone, enquanto na chuva quem levava vantagem era a Michelin.
a guerra de pneus era algo bizonho. Mas então na volta de número 4, o Alonso fez isso aí com o Schumacher, cara. Que manobra! O Alonso botou o Schumacher pra bobo. Em 4 voltas apenas, o Alonso, que tinha largado de 15º, vou repetir, de 15º, já estava na 4ª posição. O Alonso nessa época era algo assim, extraordinário. Enquanto isso, a Honda parava o Rubinho para colocar pneus intermediários, ele que largou com os pneus de chuva forte, diferente do restante do grid, e a estratégia não deu certo. Marco Webber e Christian Klien abandonaram, enquanto Felipe Massa e Vitor Liuzzi davam aquela rodada básica. Outro que estava muito bem na prova era Jenson Button, que ultrapassou Michael Schumacher e já estava em 5º. Button que largou da 14ª posição. Olha os 3 personagens da corrida aí. Na volta 16, 17 começaram os pitstops protocolares, onde a chuva deu uma leve aumentada. E ao mesmo tempo o Fisichella chegou no Schumacher. E após o italiano ultrapassar, o Schumacher errou e danificou sua asa dianteira. Pô, Schumacher, ajuda nós aí, pô. Pô, não é assim, cara. E o Fisichella deu uma de Fisichella e foi pra brita logo depois. E essa imagem aí resume a passagem do Fisichella pela Renault inteirinha. Kubica agora bateu e precisou trocar sua asa dianteira, enquanto o Rosberg também sofreu um acidente, só que aí ele foi resgatado dentro do carro. O guincho levando ele lá dentro do carro de boaça, cara. Que corridinha legal, né, cara? Lembram que na volta de número 4, o Schumacher e o Alonso estavam brigando por posições? Então, na volta 25, o Alonso estava dando uma volta no Schumacher. Tá acontecendo de tudo já, isso que ainda falta muita coisa para acontecer, a corrida tá indo de 0 a 100 muito rápido. Kimi Raikkonen foi ultrapassar Liuzzi, que era retardatário, e isso aí aconteceu, cara. O que acabou de acontecer? E eu não preciso dizer que o safety car entrou na pista. E detalhe, isso tudo tá acontecendo na corrida com somente 26 voltas disputadas. 26 voltas já aconteceu tudo isso. Com isso, quem não tinha parado ainda aproveitou para parar durante o safety car, como foi o caso de Alonso, que agora era o líder da corrida. E Jenson Button era o segundo. Olha os dois aí. Na relargada, as Ferraris foram o principal elemento do caos. Primeiro com o Felipe Massa dando aquela totosada no Ralf Schumacher e depois o Michael Schumacher rodando e perdendo várias posições. O Schumacher tá numa gangorra de emoções nessa corrida que é brincadeira. E o Rubinho fez isso aí. Se alguém souber o que esse gesto significa, me avisa aí porque eu não entendi nada. Cartão vermelho pro Havaí. Como em toda corrida com chuva, sempre tem um maluco para colocar os pneus slicks na hora errada. E dessa vez, esse homem se chama Scott Speed. O louco do Speed estava desesperado para colocar pneu de pista seca. Tava no rádio assim, eu quero pneu de pista seca, eu quero pneu de pista seca. E quando colocaram os pneus de pista seca nele, ele mal conseguia ficar na pista, rodou 2 vezes e teve que voltar aos boxes para colocar os intermediários. Boa, Speed, palmas! Esse é Scott Speed, rapaziada. Enquanto isso, as Ferraris estavam em momentos opostos. Massa estava sendo escalado e Schumacher estava escalando todo mundo, onde no momento ele estava em 5º. Aí chegou a hora de mais uma rodada de pitstops. Button e Schumacher pararam e não trocaram os intermediários usados. Enquanto na sequência, Trulli, Barrichello e Alonso colocaram os pneus de pista seca, com destaque para o Alonso. Isso porque, digamos, a Renault não trocou os pneus de forma correta do Alonso, o pneu estava meio bambo. E aí o Alonso na curva 2 bateu e estava fora da corrida. Alonso estava fora do GP da Hungria. Depois a Renault disse que era problema no eixo de transmissão, mas o que a gente sabe mesmo é que o Alonso estava fora da prova. Com isso, Jenson Button era o líder, Heidfeld era o segundo e Michael Schumacher o terceiro. Assim, a diferença no campeonato estava caindo para somente 5 pontos. Jenson Button então parou de novo e aproveitou para colocar os pneus slicks. A Ferrari, no entanto, não parou o Schumi, o que viria a ser um erro. Com isso, Pedro Della Rosa e Nick Heidfeld, que estavam de pneu de pista seca, vieram voando para cima do Schumi, que estava com pneus desgastados e não adequados para aquelas condições. Della Rosa sofreu, foi complicado, mas passou o alemão faltando 5 voltas para o fim. E aí veio o Heidfeld na volta seguinte e passou o Schumi. Mas o heptacampeão acabou se defendendo forte demais. Houve o contato entre eles e a suspensão do carro da Ferrari quebrou. Não, Schumi, não era pra fazer isso, cara. Sabe aquele ditado, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Schumacher. Ele deixou de marcar 5 pontos garantidos para marcar apenas 1. O Schumi abandonou, mas conseguiria fazer um pontinho porque tinha poucos carros na pista e a corrida já estava no final. E lá na frente, pela primeira vez na carreira, Jenson Button venceu o GP da Hungria de 2006. He's done it! Jenson Button wins the Hungarian Grand Prix! Get in there! A
primeira vitória de Button e também a primeira vitória da Honda no seu retorno como equipe de Fórmula 1. Um fim de semana simplesmente maravilhoso, tanto para o inglês quanto para a equipe japonesa, que, lembre-se, largou de 14º e venceu. Pedro Della Rosa, em seu primeiro e único pódio na Fórmula 1, chegou em segundo e ainda meteu no rádio um... Entendi. E por fim, Nick Heidfeld conseguiu o primeiro pódio da BMW Sauber no ano e a primeira da parceria em si. Muita festa de Button e o hino britânico e japonês num pódio muito inesperado. Completaram a zona de pontuação Rubens Barrichello, David Coulthard, Ralf Schumacher, Felipe Massa e Michael Schumacher, e Thiago Monteiro de MF1 ficou em nono. Poxa, me abandonava uma volta antes pro Monteiro pontuar, cara. Sacanagem. Robert Kubica até chegou em sétimo em sua estreia, mas ele foi desclassificado pelo seu carro estar abaixo do peso mínimo. Foram 2 quilos abaixo do peso mínimo causado pelo desgaste de pneus excessivo. O campeonato então ficou quase a mesma coisa da corrida anterior, né? Fernando Alonso com 100 pontos e Schumacher agora com 90. A diferença que era de 11 caiu para somente 10, o que não mudou muita coisa também. Eu nem preciso dizer, né? A vantagem do Michael Schumacher para o Massa, que era o terceiro, é gigantesca. Não tem nem como. As últimas 5 provas do campeonato foram muito eletrizantes. Felipe Massa conseguiu sua primeira vitória no GP da Turquia e depois venceria de novo no GP do Brasil em casa. Alonso sofreria um estouro de motor em Monza e Michael Schumacher assumiria a liderança do campeonato na China, na sua 91ª e última vitória da Fórmula 1. Porém, um também estouro de motor, dessa vez do Schumacher em Suzuka, enquanto estava liderando, tirou as chances de título do alemão. E assim, Fernando Alonso se sagrou bicampeão em Interlagos, que até hoje é o último título do Alonso na Fórmula 1, é até surpreendente pensar assim. Schumacher se aposentou da Fórmula 1 ao final de 2006, porém voltou 4 anos depois, em 2010, para correr na Mercedes, onde não teve tanto sucesso e se aposentou novamente em 2012. Enfim, que corridaça foi esse GP da Hungria de 2006, e esse foi o Volta a Volta de hoje. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabem, se inscrevam aqui no canal, ative as notificações para não perderem o vídeo, clique no gostei, que isso ajuda nós demais, assim como também ajuda a compartilhar o vídeo, né? Mande pros seus amigos, mande pra galera. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord. Os links estão na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários. Inclusive, quero mandar um salve aqui para a página F1 Angola do Instagram, que pediu essa corrida aqui. Estou atendendo, achei uma boa ideia, inclusive. Então aí, salve para Angola. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e falou!